O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, que o Espírito Santo nos abra o coração, nos abra o entendimento, a palavra de Deus para nós. Nós iniciamos ontem o tempo da Quaresma, um tempo propício, um retiro espiritual que nós fazemos todo ano. E ontem eu dizia, na missa que celebrava, lá na paróquia Nossa Senhora das Dores, em Casa Branca, dizia assim: olha gente, claro que toda vez, cada celebração que a gente tem, a gente costuma dizer assim: nunca nós somos os mesmos, nunca nós somos os mesmos, nunca nós estamos do mesmo jeito. E quando eu dizia isso, eu dizia relativo ao contexto de vida, né, que a gente vive, porque a gente ouve a mesma palavra, vivemos os mesmos ritos, o rito da quarta-feira de cinzas, depois da Semana Santa, todas as coisas que vivemos, nós vivemos os mesmos, algumas passagens bíblicas são até semelhantes, mas nós não estamos do mesmo jeito. Agora, em nenhuma hipótese, acho que ninguém imaginaria que a quarta-feira de cinzas da semana passada fosse tão diferente dessa. Nós estaríamos tão diferentes. Porque ninguém de nós imaginaria, quando celebramos a quarta-feira de cinzas ano passado, 2020, que a quarta-feira de cinzas, que após a quarta-feira de cinzas nós teríamos tantas mudanças e tantos obstáculos a superar, tantas dificuldades a enfrentar, tantos sofrimentos, medos, preocupações. E também ninguém sabia que a gente tinha o tamanho da força que a gente teve para poder estar lidando com isso e enfrentando até hoje. Então ontem especialmente a quarta-feira de cinzas, nós celebramos de uma forma completamente nova. Só que depois que a gente passa um momento de crise, embora a gente ainda esteja na crise, nós podemos fazer a escolha de reorganizar o caminho da vida, ou nós podemos fazer a escolha de voltar atrás. Nós podemos aos poucos ir esquecendo, vamos dizer assim, ter uma memória fraca, até espiritualmente, de tudo que passamos e vivemos e do que deveríamos fazer. A humanidade, na verdade, em muitos momentos, ela repete erros de outras gerações. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que hoje a palavra de Deus, sendo a sequência, né, a leitura própria para quinta-feira depois das cinzas, ela fala para nós: olha, eu te dou do livro de Deuteronômio, que são os primeiros livros da Bíblia, são direções do povo de Deus daquele tempo, fala assim: eu agora coloco na sua frente o que você deve escolher, a vida ou a bênção, e depois diz assim, a vida é a felicidade ou a morte é a desgraça. A princípio, ninguém é bobo, né, gente? Todos nós vamos falar: eu quero a vida, pronto, simples. Escolhe a vida, eu quero, claro, é óbvio. Só que aqui não está dizendo de uma escolha só emocional ou intelectual. Não está dizendo de uma decisão só na palavra ou no pensamento ou no sentimento. Está falando de uma atitude. Por isso diz assim: se você obedecer os mandamentos do Senhor que eu te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos, guardando os mandamentos, as leis, os decretos, você vai ser feliz, Deus vai te sustentar, você vai multiplicar sua geração e assim por diante. Então existe um se. Não é uma condição de Deus no sentido, se você não fizer assim, não te dou graça, bênção nenhuma. Não, é uma condição integrada na escolha. Não tem como eu falar que fiz uma escolha
por Deus se eu não cumprir a vontade de Deus. Não é só quem diz, né, Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Quem vai entrar é o que cumpre a palavra de Deus. Por isso é um grande chamado para nós a fazermos escolhas convictas agora, ainda na crise, mas talvez com uma outra visão de perspectiva, reafirmarmos nossas escolhas para aquilo que é essencial e que é importante para nós. Nunca nós vamos fazer um retiro quaresmal, porque nós fizemos, claro, com as igrejas fechadas, foi uma coisa louca de se ver, de se viver, mas agora nós temos oportunidade, dentro do possível, com limites, de celebrar. A maioria dos lugares está podendo celebrar. Mas se a gente só voltar para a igreja ou participar da missa e não tiver em conta tudo o que vivemos para pensar o que é prioridade para nós, nós vamos perder a graça que está escondida na cruz. Toda vez que a gente passa pela cruz, existe uma graça escondida. É por isso que Jesus fala para nós: você quer me seguir? Se você quiser me seguir, tome a sua cruz. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Não é uma cruz só. Não é só aquela pessoa difícil que às vezes se torna um pouco pesada para nós. A cruz faz parte da nossa história e em alguns momentos ela muda de maneira de ser. E hoje a gente está sendo chamado a renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Tá, mas se eu escolho a vida, se eu escolho Jesus, se eu faço o mandamento, cumpro os mandamentos, por que eu ainda tenho que renunciar a mim mesmo? Por que eu tenho que perder a vida, se eu estou escolhendo a vida? Depende de qual a vida que você está escolhendo. A nossa vida não pertence aqui. Nós somos chamados a viver bem aqui. Por isso que a palavra diz, né, 1000 vezes mais, né, 100 vezes mais aqui na terra e ainda a eternidade. Por quê? É claro que Deus quer a nossa felicidade aqui. Deus quer que a gente experimente felicidade aqui, mas plena só no céu. Só que se constrói aqui, se planta aqui, se escolhe com decisões e com atitudes aqui. Por isso que a palavra de Deus diz para nós: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder por causa de mim vai salvá-la. E aí depois vai dizer de uma forma mais clara para quem não entendeu: olha, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele se perde, se destrói a si mesmo? Quando a gente fala nisso, a gente fica imaginando as pessoas que têm muitas posses, muitos bens, e que a gente pode dizer assim: ah, só está preocupado em ter. Mas às vezes a gente não tem muitas coisas, mas a gente é apegado e preso ao que tem, ou vive só em função do ter, mesmo que seja pouco. Se a gente viver assim, nós vamos salvar a nossa vida aqui. Nós vamos ter proteção, talvez até de forma egoísta, aqui. Nós vamos ter bem-estar aqui. Mas esse bem-estar aqui não supera, nem de longe chega perto do bem-estar daquele que está em Deus. Porque o que nós precisamos e que está em Deus é a paz que o mundo procura. É salvar a vida, mas a vida eterna. Então, quem perder a vida por causa de mim, esse vai salvá-la. Não é complicado de entender. Não vai se perder e se destruir a si mesmo quem estiver preocupado em construir lá no céu. Não vai ficar guardando sentimentos e pensamentos ruins quem não está preocupado em ser o melhor, ou o certo, ou com a razão aqui. Aquele que não está preocupado nem em se humilhar aqui, porque quem se humilha é exaltado. Eu não estou dizendo para a gente ser bobo, não é isso. Nem Jesus foi. Quando precisou, pegou o chicote, não deu em ninguém, hein? Eu sempre lembro disso. Eles falam: ah, Jesus pegou o chicote. Pegou, mas não bateu em ninguém, não. Ele derrubou as mesas, bateu no chão. Não diz que ele chegou e mandou o chicote nas pessoas. Embora às vezes a gente tenha vontade. Não tem, mentira. Ninguém tem, né, gente? Não? Eu também não sou padre, imagina, nunca tive vontade de pegar um chicote e dar em ninguém, nunca. Tá bom, menti, pequei. Mas enfim, é claro que a gente tem que entender que nós não precisamos ser bobos, nós não podemos ser bobos, nós temos que ser bons. Bom significa, eu tenho que buscar fazer o bem, eu tenho que, sim, corrigir o que é necessário, mas eu não posso ser juiz do meu irmão, eu não posso ser aquele que condena e que julga, eu não sou melhor que ninguém, eu estou aqui porque eu preciso de Deus, da misericórdia e do perdão dele. E é claro que em alguns momentos, para eu ser bom, eu preciso ter a capacidade de aceitar meus erros, minhas falhas, aceitar o mal que há em mim para mudar o que há em mim.
A gente até usou, nós podemos usar só o refrãozinho do Renova-me, a parte Porque Tudo Que Há. Nós falamos sobre isso no programa em alguns momentos. Nós usamos esse refrãozinho, eu quero terminar com ele a nossa reflexão. Porque o refrão da música Renova-me fala assim: tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. E eu dizia, tudo mesmo. O que está ruim precisa ser transformado. O perdão a mágoa em perdão, o ódio em amor, a tristeza em alegria, o desespero em esperança. Mas também o que é bom em mim precisa ser mudado para melhor. Se eu amo, eu não posso estagnar no amor, tenho que amar melhor. Se eu perdoo, não posso estagnar no perdão. Se eu tenho fé, se eu rezo, eu não posso estagnar. Não é nem fazer mais, mas é fazer melhor. A fé não é estática, ela é dinâmica. Ela constantemente precisa crescer. Nossos gestos, nossos atos de ternura, de cuidado, precisam ser melhores. Às vezes a gente fala muito de Deus e quando vai falar para o irmão, a gente fala de forma áspera. E aí, o que a gente falou de Deus se perde porque as atitudes não combinaram. Vamos pedir? Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.